Tá começando mais um Comentando no QG. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E, enfim, voltamos com os episódios regulares. Sim, essa semana voltamos à normalidade dos negócios, ou vamos tentar, né, na medida do possível. E eu vou começar essa terça-feira falando sobre um livro. Sim, eu vou começar falando de livro porque esse livro ele já demorou, já era pra ter saído antes. E além disso, eu falei do primeiro livro dessa série no episódio 9. Foi o episódio 9. Então hoje eu vou falar sobre o segundo livro da trilogia Five Nights at Freddy, Os Distorcidos. Eu falei do primeiro Olhos Prateados no episódio 9, então olha o tempo que faz. No começo eu falei nessa mesma vibe também, sem corte e tal. Mas, mano, faz muito tempo. Muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, eu em muitos momentos tinha começado esse livro na época, depois que eu terminei Olhos Prateados eu comecei ele. Parei por diversas questões e voltei só esse ano. Então agora que eu terminei o livro, a gente pode conversar um pouco, né? Tá, mas vamos lá. Pra quem não conhece essa trilogia, se existir alguém que está ouvindo isso e não conhece, como todo mundo sabe, Five Nights at Freddy é uma série de jogos criada pelo Scott Cawthon. Tem aí diversos joguinhos que eu nunca joguei e não pretendo. Desculpa, eu sou cagão demais pra jogar bagulho com jumpscare. Vai ter filme esse ano, então sim, teremos um comentando sobre o filme. Com toda certeza eu vou fazer episódio. Além disso, teve esses 3 livros, né, que é o Olhos Prateados, Os Distorcidos e A Última Porta. A Última Porta é o que tá faltando eu ler, depois que eu ler, obviamente, teremos episódio. E além desses livros que a Intrínseca publicou, nós também temos outros livros da série que são só versões americanas. Torço para que algum dia venha, quer seja pela Intrínseca ou qualquer outra editora. Mas, até então, nós só temos essa trilogia. E esse segundo livro, ele é bem interessante, tá? Obviamente o nosso foco continua sendo a Charlie, continua sendo ali todo o mistério que envolve novos animatrônicos que vão aparecer, então é bem legal. Mas antes de nós seguirmos, eu irei ler aí a sinopse. Essa sinopse é a mesma que está no Scooby, é a mesma que está com relação ao livro, então vou ler para vocês terem uma noção aí do que eu tô falando. O jogo de sucesso que resgata em livro o melhor das clássicas histórias de terror. Five Nights at Freddy é uma das maiores séries de jogos de terror de todos os tempos. Com 5 jogos e milhões de cópias vendidas, conquistou fãs no mundo todo, por trazer à tona os medos mais obscuros que só brinquedos sinistros são capazes de provocar. Em um universo expandido, para a série de livros coescrito pelo próprio autor do jogo, Scott Cawthon, no primeiro volume, Olhos Prateados, Charlie e seus amigos desvendam os misteriosos assassinatos que aconteceram na pizzaria Freddy's Fizbar, um lugar tomado por perigosos animatrônicos. Agora, em Os Distorcidos, um ano se passou e Charlie continua assombrada por pesadelos. Para piorar, uma nova onda de assassinatos começa a acontecer e ela se pergunta: mas se todo o terror foi destruído junto com o que sobrou da pizzaria, o que estaria por trás dessas mortes? E aí a gente começa a falar dessa parte, e eu acho que é legal a gente começar também a comentar que esse segundo livro, ele pega muito dessa mitologia que já tinha sido utilizada no primeiro e ele expande um pouco, né? Ele trabalha um pouco melhor a questão de novos animatrônicos, a questão de um animatrônico que no jogo ele é bem bizarro e ele é bem interessante, assim como ele também tenta desenvolver mais, eu ia falar maior, mas é mais a questão da Charlie com toda essa questão dos animatrônicos, porque nesse segundo livro ela começa a ficar muito obcecada por essa ideia, ela começa a querer desenvolver desenvolver, né, seu próprio conceito de animatrônico. Então a forma como o livro trabalha isso, e mais do que isso, mostra que alguns personagens que ainda estão próximos a ela vão tentando manter essa proximidade e ajudar ela para que ela não se perca, é muito interessante. Além disso, eu acho que é legal destacar também muito que a narrativa ela flui muito bem. Eu acho que era um ponto, é um ponto muito positivo que a série traz desde o primeiro livro. É óbvio que eu acho que é interessante destacar que é um livro que ele tem uma narrativa um pouco mais calma em muitos momentos. O começo ele não vai a milhão, especialmente nesse segundo livro, que pra mim foi interessante retomar essa leitura justamente por isso, porque não é uma leitura que ela começa a milhão, tipo, ela quer correr e fazer acontecer. Não, ela é uma leitura que ela vai de uma forma muito fluida, muito tranquila, até o momento que ela começa a desdobrar. Então, tipo assim, todo o começo do livro, ele é muito tranquilo e ele vai apresentando suas peças aos poucos, até que começa a gerar o mistério, e quando o mistério começa a ser gerado, é um ganchinho atrás do outro, para que você realmente acabe ficando curioso.
Eu não sei se é porque eu não joguei os jogos, mas assim, pra mim isso funciona muito bem em diversos momentos, em especial quando a gente fala mesmo no todo o terceiro ponto ali do livro, né? Toda a parte meio pro fim, que é quando a gente vê os animatrônicos novos, a gente descobre que os animatrônicos têm um objetivo a mais por trás. E mais do que isso, quando a gente descobre quem é a pessoa por trás dos animatrônicos. Até eu não vou contar, porque, como de costume, eu não tenho essa mania de dar spoiler. Mas é muito interessante você perceber o quanto essa história ela evolui, vamos colocar assim. Eu não diria que ela tem uma evolução muito grande, um cliffhanger muito grande, momentos muito grandiosos. Mas ela tem uma história tão funcional para um livro de meio que é bom. Inclusive, pra mim, eu sou até obrigado a dizer que o final ele me surpreendeu muito, porque eu não esperava. Mesmo que o terceiro, se não me falha a memória, deixa eu dar uma confirmada aqui na sinopse que eu estou com ele aberto. Realmente. Realmente, é bem isso mesmo. O último livro dá um spoiler, de certa forma, na própria sinopse do que aconteceu. Mas é bem interessante o final, porque, cara, você não tá esperando que aquilo aconteça. E quando acontece, você faz um uau, aconteceu. Então, funciona muito bem. Ele tem uns momentos muito interessantes. Todo o desenvolvimento envolvendo esses novos animatrônicos, envolvendo a ferramenta, né, que é utilizada com relação a esses animatrônicos, é muito boa, é muito funcional. E mais do que isso, é uma coisa que eu tenho muito pra mim, assim, que o livro, ele trabalha muito bem a mitologia que ele tem em mãos, porque é uma mitologia muito vasta, é uma mitologia que ela só tende a crescer, né, inclusive os livros que se sucedem pós esses três trabalham também muito a mitologia dos outros jogos da série, porque na época que os livros saíram, a série tinha, tipo, cerca de 5 jogos. Hoje a série tem mais até do que isso, porque a série tem os 5, a série tem o jogo de... Vixe, eu acho que deve ser pelo menos uns 8 jogos agora. Pra um pouco mais. Então, assim, é uma mitologia que ela vem se expandindo. E quanto mais ela se expande, mais coisas são criadas, mais é desenvolvida essa ideia. E honestamente falando, isso é bom e funcional, se eu for colocar de uma forma muito geral. Porque realmente cria-se um universo muito vasto para esses personagens, que são personagens que surgiram ali de um joguinho despretensioso e hoje em dia ganham o mundo, vamos dizer assim. Mas falando do livro de uma forma geral, que eu tô tentando falar e eu tô me sentindo um pouco perdido em alguns momentos por falar dele, acho que até porque faz alguns dias que eu falei, não cheguei, e eu tenho essa mania de sempre que eu vou gravar, eu não fazer necessariamente uma pauta. Eu vou falando do que eu realmente vejo como pontos interessantes a me se mencionar. E eu acho que esse livro ele tem muito como um ponto interessante para que eu mencione essa progressão narrativa, que é uma coisa que eu tô destacando muito, esse desenvolvimento da Charlie como protagonista, e eu acho que os cliffhangers que o livro trabalha. Quer seja na revelação de quem é o envolvido realmente sim, com relação a esses novos animatrônicos, quer seja com relação ao que esses novos animatrônicos têm de tão assustador, e mais do que isso, com relação a como esse livro termina. Então, assim, é bem interessante sim a forma como ele é trabalhado, é bem interessante sim a forma como ele cresce, ele é uma crescente muito grande, e como o cliffhanger desse final funciona para que a gente já queira dar uma olhada no terceiro. Eu admito que eu queria ler o terceiro logo em seguida, só que eu me contive, porque eu sabia que isso não ia parar. Nada assim, é bem legal. É um livro que sim, eu recomendo bastante, tipo, pra quem gosta da vibe mais terror, pra vibe mais pegada, e até mesmo pra quem já tem algum conhecimento com a franquia e quer ver alguma coisa que expanda mais esse universo. É como eu disse, é uma boa porta de entrada, em especial agora, que a gente tá num ano onde nós teremos o filme, né? Então é bem legal essa ideia de você pegar esse livro, pegar a trilogia inteira e já ler de uma vez só pra você já ir preparado pra uma ideia de expansão maior ainda nos filmes, tá? Mas sim, é um livro que eu gostei bastante, assim como o primeiro, eu sigo dizendo que é um livro bem legalzinho, gostosinho de ler, e mais do que tudo, teremos sim um episódio, como eu disse, sobre o último livro dessa trilogia. Eu não vou dizer quando que ele vai sair, porque eu ainda tenho que lê-la, mas deve sair ao longo desse segundo semestre, se tudo cooperar antes do filme, tá? Mas agora deixando aí os recadinhos de sempre, recadinhos do coração, esse episódio também não será tão grande, então, pra quem quer episódios gigantescos, desculpa, mas esse realmente não vai ser tão grande. Eu primeiramente quero deixar então nos recadinhos do coração aquela diquinha de sempre, aquele pedido encarecido para que você que está ouvindo isso e gosta do meu trampo, que você indique o podcast. Ah, Paulo, não quero indicar esse, eu quero indicar algum outro. Tem aí que outros 151 episódios. Se você não ouviu o primeiro episódio dessa saga,
tá aqui embaixo. Vai lá, clica nesse episódio, confere o episódio de número 9, ouve aí. Depois você vem ouvir esse, aí você vai ver como bate os episódios, vai falar, putz, isso é bacana. Ou não sei. Tá? Além disso, sempre relembrando vocês que o Comentando, ele é um podcast semanal. Ele tem aí uma média sempre de 2 episódios, né? Um que sai às terças, o outro que sai às quintas. Pode ocorrer que nem ocorreu nas últimas semanas de sair um episódio apenas, tá? Daí ou vai ser terça ou quinta, ainda tô também tentando variar nisso. Essa semana, se tudo cooperar, deve sair episódio até a mais, né? Como vocês viram, saiu um domingo, era pra ter saído um ontem, mas por diversos fatores não saiu. Hoje na terça tá saindo um, na quinta teremos outro sim, tá? Eu só tenho que realmente sentar e ajustar essa pauta de quinta-feira, mas quinta teremos, talvez terça tenha alguma. Terça não, quarta tem alguma coisa, mas vamos ver direitinho, porque essa semana eu quero começar a voltar a trabalhar um pouco mais, porque tem bastante coisa aí pra acontecer, né? Que se você ouviu o episódio de domingo, você viu que algumas coisas já aconteceram. E essa coisa que aconteceu, que eu mencionei no podcast de domingo, não é? No nosso extra de domingo, já é uma coisa que já vai reverberar. E hoje aconteceu algumas outras que talvez vai reverberar mais ainda aí no que vem pela frente, tá? Mas sempre lembrando, Comentando, ele também é um podcast que está nos principais agregadores: Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Então, ouve aí no agregador que você preferir. E além disso, sempre lembrando de indicar pro coleguinha, se você ouve pelo Spotify ou pelo Amazon ou pelo Apple Podcast. Não esquece de dar aquela avaliada marota no episódio. E como eu disse lá no episódio de domingo, eu vou linkar muito o episódio de domingo, porque eu quero que vocês vão ouvir o episódio extra de número 7, que ele fala um pouco das ideias que estão por vir aí nesse segundo semestre, tá? Mas por hora é isso. Fica a minha dica de livro aí pra vocês essa semana. Um abraço e nós fomos!